A Matriz Divina, de Gregg Braden. O que existe no espaço em volta? Resposta: a Matriz Divina. Capítulo 1. Abre aspas. A ciência não pode resolver o derradeiro mistério da natureza. E isso porque, em última análise, nós mesmos somos parte do mistério que tentamos resolver. Fecha aspas. Max Planck. Abre aspas. Quando nos compreendemos, quando compreendemos a nossa consciência, compreendemos também o universo e a separação desaparece. Fecha aspas. Amit Goswami, físico. Existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia que simplesmente é. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura de nossas falhas, nossas carências e doenças, nossos maiores medos e desejos mais profundos. Absolutamente tudo tem início nesse caldo potencial. Por meio dos construtores da realidade, fantasias, expectativas, ponderações, paixões e preces, galvanizamos cada possibilidade na existência. Ao professar as crenças sobre quem somos, o que temos e o que não temos, o que deveríamos ser e o que não deveríamos ser, insuflamos vida nas nossas maiores alegrias, mas também em nossos mais negros momentos. O princípio para dominar esse lugar de pura energia é ter o conhecimento de que ele existe, compreender seu funcionamento e usar uma linguagem que seja reconhecível. Como arquitetos da realidade, tudo fica à nossa disposição nesse local onde o mundo começa, o espaço puro da Matriz Divina. Princípio 1. A Matriz Divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as nossas criações. A última coisa que eu esperava ver em um final de tarde de outubro, ao escalar uma trilha remota, em Four Corners, no noroeste do Novo México, era um dos guardiões das tradições americanas nativas andando em minha direção nesse mesmo caminho. Mas lá estava ele, de pé no topo da pequena rampa que nos separava na medida em que nossos caminhos convergiam. Não sei bem desde quando ele estava ali. No momento em que o vi, ele aguardava minha chegada. Olhava-me enquanto eu escolhia meu passo entre as pedras soltas da trilha. A luminosidade do fim de tarde assombrava profundamente a silhueta do corpo do homem. Quando ergui a mão para bloquear a luz do sol dos meus olhos, vislumbrei mechas do seu cabelo comprido até os ombros e soprando pela face. Ele parecia tão surpreso ao me ver quanto eu ao vê-lo. Protegendo o som com as mãos em concha em volta da boca, ele gritou: "Olá!" "Olá!", respondi. Não esperava encontrar ninguém aqui a esta hora do dia. Aproximando-me, perguntei: "Há quanto tempo você estava me observando?" "Não fazia muito tempo", ele disse. "Vim até aqui para ouvir as vozes dos meus ancestrais vinda dessas cavernas." Falou enquanto apontava para o lado oposto do cânion. O caminho em que estávamos dava voltas em torno de uma série de locais arqueológicos construídos há cerca de 11 séculos por uma tribo misteriosa. Ninguém sabia de onde tinham vindo nem quem eram eles. Sem evidência alguma da evolução de suas habilidades ao longo do tempo, essas pessoas chamadas pelos nativos modernos simplesmente de os antigos apareceram em um momento da história trazendo a mais avançada tecnologia que jamais seria vista na América do Norte durante os 1000 anos seguintes. Dos edifícios de 4 andares e perfeitas câmaras kivas, abre parênteses, estruturas cerimoniais arredondadas, fecha parênteses, subterrâneas aos amplos sistemas de irrigação e colheitas sofisticados, que garantiam o sustento da população, o lugar parecia ter surgido do nada num belo dia, e de repente, os que tinham construído foram embora, simplesmente desapareceram. Os antigos deixaram preciosas pistas para nos dizer quem eles eram. Com exceção da arte rupestre nas paredes do cânion, nunca foram encontrados registros históricos sobre o fato. Não existem locais de cemitérios coletivos, de cremações, nem cemitérios de guerras passadas. Ainda assim, as provas são visíveis.
centenas de antigas habitações ao longo de uma garganta de 18 quilômetros de comprimento por 2 de largura, canto remoto de um cânion desolado no noroeste do Novo México. Eu já havia estado neste lugar outras vezes para caminhar, imerso na estranha beleza dessa desolação aberta e para sentir o passado. Nesse entardecer de outubro, tanto o nativo quanto eu havíamos chegado ao meio do deserto no mesmo dia e pela mesma razão. Enquanto trocávamos ideias sobre os segredos que o lugar ainda escondia, meu novo amigo me contou uma história. Uma vez, há muitos anos. Há muitos anos, o homem era bem diferente do nosso mundo de hoje em dia. Começou o nativo guardião da sabedoria. Existiam menos pessoas, viviam mais perto da terra, as pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo como falar com as estrelas e o povo do céu. Estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio. As pessoas eram felizes. Senti alguma coisa muito antiga crescendo dentro de mim, enquanto ouvia ecoando a calma voz do homem pelo arenito das paredes rochosas em volta. De repente, sua voz ficou triste. Então alguma coisa aconteceu, ele disse. Ninguém realmente sabe o porquê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecerem, começaram a se sentir separadas da terra, separadas umas das outras e até mesmo de quem as havia criado. Ficaram perdidas, vagando pela vida, sem nenhuma direção ou destino. Nesse estado de segregação, acreditavam que deviam lutar para sobreviver aqui neste mundo, para defender-se das mesmas forças que lhes concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. Logo passaram a se proteger energeticamente do mundo em que viviam, em vez de viverem em paz com o mundo que estava dentro deles. Imediatamente, a história que ele contava encontrou ressonância em mim. Enquanto ouvia, eu identificava a descrição perfeita de como procedem os seres humanos hoje em dia. Nossa civilização, sem sombra de dúvida, focaliza mais o mundo em nossa volta do que o nosso mundo interior, com exceção de poucas culturas isoladas e de alguns remotos bolsões de tradições, ainda remanescentes. Gastamos centenas de milhões de dólares todos os anos, defendendo-nos de doenças e tentando controlar a natureza. Ao fazermos isso, com toda probabilidade, ficamos ainda mais desgarrados de uma posição de equilíbrio com o mundo natural. O guardião da sabedoria havia conquistado a minha atenção. A questão agora era: para onde ele ia levando tal história? Ainda que eles tenham esquecido quem eram, intimamente a dávida dos seus ancestrais continuava existindo. Ele prosseguiu. Ainda havia uma memória vivendo dentro deles. Durante a noite dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder de cura corporal, de fazer chover quando necessário e de falar com os ancestrais. Sabiam que de algum modo poderiam encontrar, uma vez mais, seu antigo lugar no mundo natural. Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrarem das internas, para se recordarem que realmente eram intimamente. Com o passar do tempo, chegaram até a construir máquinas de curar, fabricar produtos químicos para fertilizar seus plantios e esticar fios para se comunicarem a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam dos seus poderes interiores, mais atravancadas na sua vida ficava com as coisas que eles acreditavam que iam torná-los mais felizes. Enquanto eu escutava, eu percebi o paralelo inconfundível entre a narração sobre essas pessoas e a nossa civilização de hoje. Nossa civilização ficou impregnada de sentimentos de impotência quanto a nos prestar ajuda ou fazer um mundo melhor. Com bastante frequência, sentimos-nos desamparados ao vermos pessoas queridas aprisionadas aos grilhões da dor ou na dependência dos vícios. Acreditamos não ter poder para minorar o sofrimento causado por doenças horríveis, que nenhum ser vivo deveria ser obrigado a enfrentar.
Podemos esperar apenas pela paz que resgatará nossos entes queridos e nos trará de volta dos campos de batalha estrangeiros. E também sentimos-nos insignificantes na presença de uma ameaça nuclear crescente, enquanto o mundo cerra fileiras dividindo-se nas várias crenças religiosas, hereditariedades e fronteiras. Aparentemente, quanto mais desgarrados ficamos de nossas relações naturais com a Terra, com o nosso corpo, uns dos outros e de Deus, mais vazios nos tornamos. Tão vazios assim, empenhamo-nos na luta para preencher nosso vácuo íntimo com coisas. Observando o mundo a partir dessa perspectiva, não posso deixar de pensar sobre dilema semelhante levado ao cinema pelo filme de ficção científica Contato. O consultor para temas de ciência do presidente dos Estados Unidos, representado pelo ator Matthew McConaughey, explora a questão fundamental enfrentada por todas as sociedades tecnológicas. Durante uma entrevista de televisão, ele indaga se nossa sociedade melhorou com os avanços tecnológicos. Teriam eles nos aproximado uns dos outros ou feito com que ficássemos mais separados? A questão não acaba sendo realmente respondida no filme, e um tópico desse poderia sozinho ser um tema de um livro inteiro. Entretanto, o que o consultor desejava demonstrar era um argumento bastante sólido, quando indagou quanto de nosso poder dissipamos em distrações. Ao sentirmos que videogames, filmes, relacionamentos virtuais online e comunicação que dispensa a voz são necessidades que estão substituindo o contato face a face na vida real, percebemos sinais de uma sociedade com problemas. A mídia eletrônica e de entretenimento, embora sem dúvida pareçam tornar a vida mais interessante, também podem ser vistas como bandeiras vermelhas que sinalizam perigo e nos dizem como estamos fora de rota de uma vida rica, saudável e significativa. Além disso, quando evitar doenças passa a ser o principal foco da nossa vida, em vez de viver de maneira saudável, como evitar a guerra em lugar de como cooperar na paz, como criar novas armas e não como viver em um mundo onde os conflitos armados ficaram obsoletos, claramente fizemos a opção do caminho da sobrevivência e nada mais. Dessa maneira, ninguém é verdadeiramente feliz. Ninguém vence realmente. Quando nos encontramos vivendo assim, a atitude óbvia a tomar, evidentemente, é procurar por outro caminho. Precisamente, essa é a proposta desse livro, e este é o motivo pelo qual compartilho essa história. Como a história termina? Perguntei ao nativo, guardião da sabedoria. As pessoas encontrarão finalmente o poder e se lembrarão de quem eram? Nesse momento do dia, o sol já tinha desaparecido por trás das escarpas do desfiladeiro, e pela primeira vez eu podia ver melhor com quem estava falando. O homem queimado de sol em minha frente deu um amplo sorriso ao ouvir minha pergunta. Ficou quieto por um instante e depois sussurrou: "Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. Somos nós que estamos escrevendo o final dessa história. O que você acha?" Depois disso, só voltei a vê-lo poucas vezes, em vários locais das regiões e comunidades que ambos amávamos. Entretanto, lembro-me dele muitas vezes, até hoje. Enquanto observo como se desdobram os eventos no mundo, lembro-me dessa história e pergunto-me se ainda chegaremos a ver como termina durante nossa vida. Será que o leitor e eu seremos os que vão se lembrar? São muito grandes as implicações da história contada pelo homem do Quênia. A sabedoria convencional da narração é a de que as ferramentas das civilizações passadas, independente da idade que tenham, eram de certa forma menos adiantadas do que as modernas tecnologias. Ainda que seja verdadeiro o fato de esses povos não contarem com os benefícios da ciência moderna naquela época para ajudá-los com seus problemas, talvez eles tivessem algo ainda melhor. Nas minhas discussões com historiadores e arqueólogos, cujas vidas são baseadas na interpretação do passado, esse tópico geralmente acaba sendo a origem de emoções acaloradas.
Se eles eram tão adiantados, onde está a prova de tanta tecnologia? Perguntam os especialistas. Onde estão as torradeiras, os fornos de micro-ondas e os aparelhos de DVD? Acho muito interessante depender tanto das coisas feitas pelos indivíduos ao se interpretar como uma dada civilização teria se desenvolvido. E o que dizer do raciocínio que está sob a superfície do que eles fizeram? Embora nunca tenhamos deparado com a TV ou câmera digital nos registros arqueológicos do sudoeste americano, abre parênteses, ou em nenhum outro lugar, para falar a verdade, tanto quanto eu saiba, fecha parênteses. A questão é, por quê? Será que ao encontrarmos os restos de civilizações avançadas, como as do Egito, Peru ou do sudoeste do deserto americano, estaremos realmente nos deparando com remanescentes de uma tecnologia a tal ponto adiantada que dispensa o uso de torradeiras e DVDs? Talvez tivessem superado a necessidade de viver em um mundo exterior desordenado e complexo. Talvez soubessem algo acerca deles mesmos que tenha lhes dado uma tecnologia interna para viver de modo diferente, uma sabedoria que já esquecemos. Tal sabedoria lhes trouxe tudo de que precisavam para sustentar e remediar suas vidas de uma maneira que estamos somente principiando a perceber. Se isso for verdade, talvez não seja necessário buscar nada além da natureza para compreendermos quem somos e qual é verdadeiramente nosso papel nessa vida. É igualmente possível que algumas das nossas mais profundas e fortalecedoras percepções já estejam confirmadas pelas descobertas misteriosas feitas no mundo dos quanta. Durante o último século, os físicos descobriram que a matéria do nosso corpo e o universo nem sempre segue a forma limpa e organizada das leis da física, consideradas sagradas durante aproximadamente 300 anos. De fato, na menor de todas as escalas do mundo, as próprias partículas que nos constituem quebram as regras que dizem sermos separados uns dos outros e limitados em nossa existência. No nível das partículas, aparentemente tudo está interconectado e é infinito. Essas descobertas sugerem que existe algo no interior de cada um de nós que não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço e nem mesmo pela morte. Essas descobertas concluíram que, aparentemente, vivemos em um universo não local, onde tudo está sempre conectado. Jim Haddon, cientista sênior do Institute of Nautic Science, foi pioneiro na exploração do que significa viver em tal mundo. Conforme sua explicação, a não localidade significa que existem maneiras de mostrar que coisas que parecem estar separadas, de fato não estão separadas. Em outras palavras, o nós que habita nosso íntimo não se limita pela pele e pelos pelos do nosso corpo. Não importa como chamemos esse algo misterioso, nós todos o temos, e o nosso se mistura com os dos outros, como parte de um campo de energia que banha todas as coisas. Acredita-se que esse campo seja a rede quântica que conecta o universo, o infinitamente microscópico e o molde energético para tudo, desde a cura do nosso corpo ao fortalecimento da paz mundial. Para reconhecer nosso verdadeiro poder, precisamos compreender o que é esse campo e como ele funciona. Se os antigos naquele cânion do norte do Novo México, ou para falar a verdade, de qualquer outro lugar do mundo, compreendiam como essa esquecida parte do nosso interior funciona, temos uma forte argumentação para honrar a sabedoria dos ancestrais e entronizá-las em um lugar adequado em nossa época.